Pesquisa divulgada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostrou que o Brasil registrou queda no número de pobres nas últimas décadas. Se continuar nesse ritmo, o país poderá acabar com a pobreza extrema em 2016. Segundo especialistas, os números positivos são resultados do crescimento econômico, do aumento do consumo no mercado interno e o avanço das políticas sociais. A TV acabou de sair da caixa. A mesa da sala também é novinha. Bem diferente do tempo em que Manuel e Josefa moravam com os filhos pequenos num barraco de um cômodo na favela. Muito apertadinho, para chegar lá tem que entrar em vielinha, né? Lá nos fundão da favela. Era bem mais difícil. Já com 3 crianças pequenas? 3 crianças. É difícil criar os filhos assim? É muito difícil. Eu não tenho um monte de dinheiro, mas eu não devo um centavo a ninguém. Eu sempre tenho o meu dinheiro para manter aquilo que eu quero. Quer dizer, o que eu ia comprar fiado, eu compro à vista. Então, por isso que eu acho que melhorou. Evolução parecida viveram outros milhares de brasileiros. Segundo o IPEA, entre 1995 e 2008, a pobreza encolheu, quando considerada a parcela da população que vive com até meio salário mínimo por mês, pouco mais de R$ 230. Quase 30% dos brasileiros estão nessa condição. A redução verificada na taxa foi de quase 1% ao ano no período e mais acentuada nos últimos anos. O Brasil conseguiu reduzir o número de pobres e também da desigualdade por uma combinação de eventos. De um lado, nós temos a importância da expansão econômica e da estabilidade monetária. De outro lado, nós temos o papel das políticas públicas, que foram, de certa maneira, melhor estruturados com a Constituição de 88, quando criou estruturas de atendimento à questão social através da Previdência e Assistência Social, através da educação, da saúde, habitação e transporte, que foram acompanhados de ampliação dos seus recursos. Isso nos permitiu, portanto, termos hoje uma estrutura no Brasil comparável à estrutura das políticas sociais dos países desenvolvidos. O estudo concluiu também que, se a taxa de pobreza continuar caindo no mesmo ritmo, o Brasil estará livre da miséria dentro de apenas 6 anos, em 2016. É o que os técnicos chamam de erradicação da pobreza primitiva, que já desapareceu dos países desenvolvidos desde a primeira metade do século passado. A pobreza extrema é isso, pessoas que morrem de fome, e é um paradoxo no Brasil, que é um dos maiores países exportadores de alimentos, ter pessoas que morrem de fome. Já a distância entre ricos e pobres diminuiu pouco. Segundo o IPEA, qualquer avanço acaba emperrando na carga tributária brasileira, que onera mais pobres do que ricos. Quem ganha até 2 salários mínimos tem quase metade da renda consumida por impostos, enquanto que quem ganha mais de 30 salários mínimos tem cerca de 1/4 da renda comprometida. Elas exigem ações mais sofisticadas, que dizem respeito à redistribuição da própria riqueza gerada. Portanto, passa por políticas de tributação e não apenas políticas de gastos ou de despesas sociais. Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, José Paulo, uma notícia, né, que eu acho que a gente não ousaria imaginar, que nós temos aí uma possibilidade, num espaço de tempo que não é tão distante assim, de não convivermos com algo que constrange, né, que é a diferença social, que é essa questão da pobreza. Então, a notícia de hoje parece ser uma boa notícia, não obstante, com condições para que aconteça. Não, é muito boa notícia, é simplesmente uma constatação, resumo do que já vinha sendo verificado, mas é preciso primeiro fazer uma qualificação. A extrema pobreza que o IPEA está falando, o corte que ele fez, inclui as pessoas, a renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, pouco mais de R$100 por pessoa que se encontraria nesta situação. Então, essa turma está progredindo mais rápido e pode ser, dependendo do que ocorra daqui para frente, que em 6 anos isto não tenha mais ninguém aqui com a renda per capita
de 1/4 do salário mínimo. A pobreza absoluta, que é o segundo passo, então essa turma aqui é que é considerada miserável, miséria. A segunda parte é meio salário mínimo, 250 e poucos reais per capita. Então, essa primeira coisa é uma turma muito prejudicada. As condições que o próprio IPEA levanta para que isso ocorra são muito interessantes. É a manutenção de uma taxa elevada de crescimento, óbvio, de uma baixa inflação, também óbvio, da orientação da produção para produtos de maior valor agregado, porque isso leva gente mais bem qualificada e entra educação nessa história para a produção desses produtos, e o alívio da carga tributária, mas não como é falado normalmente, o alívio no sentido de arrumar melhor a injustiça da carga tributária. Sobre os mais pobres. Exatamente. Né? Como a gente já falou aqui, fala sempre, e como um estudo clássico já da FIPE, mais recente, de 2, 3 anos atrás, comprova, quem ganha mais paga proporcionalmente menos impostos do que quem ganha menos. A curva é incrivelmente uma belíssima diagonal perfeita que mostra que quem ganha até 2 salários mínimos compromete 48%, o equivalente a 48% da sua renda com impostos. E quem ganha mais de 30 salários mínimos, aqui embaixo, compromete 26%. Então, o que o IPEA está falando é uma inversão disso aí. E isso é um problema muito sério e de mais difícil solução. Agora, o IPEA chama atenção para o fato, né, de uma falta de compatibilidade no ritmo das quedas. Sintonia, né? Do ritmo da queda, na agilidade. A pobreza cai mais rapidamente do que a desigualdade da renda. Exatamente. E isso chama a atenção. Exatamente. Um dos motivos está aqui, acabei de falar, é a carga tributária invertida, que quem pode mais paga menos. Isso é uma coisa brasileira, em nenhum lugar do mundo carga tributária funciona assim, funciona quem pode mais, paga mais. É um sinal, uma amostra de que aqui as coisas funcionam assim. A pobreza pode ser reduzida com políticas de renda, né? E com a manutenção de uma inflação sob controle, porque não adianta ter políticas de renda, transferência de renda, se a inflação cresce e corrói o valor desse dinheiro. Com políticas de renda, então, Maria Lídia, é possível correr com a eliminação da pobreza mais terrível, mais forte. Mas distribuir melhor a renda exige que o país, que a sociedade não resista tanto a esse tipo de solução. Quem ganha mais, pagar mais, é puro bom senso. E Só como que em todo lugar. Quem ganha mais, grita mais, tem mais poder de resistência e de pressão para não pagar mais. Mais poder de desviar, não é ilegal, mas enfim. De sonegar mesmo, de driblar, também. De tudo, né, Zé Paulo? Uhum. Mais expedientes. Então, vários aspectos do mercado brasileiro, do funcionamento da nossa economia, prejudicam mais os mais pobres em vez de pegar mais dos mais ricos. Esse é um problema que a distribuição de renda ainda não resolve. De toda maneira, o IPEA está prevendo que a renda melhore, a distribuição melhore bastante nessa próxima década. Bom, eu confesso a você que eu achei um número assim tão alto, eu fiquei perplexa quando eu vi nesse relatório do IPEA, de que em 2003, quase 49% da renda das famílias que ganhavam até 2 salários mínimos iam para o pagamento de impostos. Ou seja, a metade. O equivalente à metade do que eles ganhavam. Quer dizer, é uma loucura isso, não é verdade? Por causa dos impostos indiretos. Dos incrível, produtos. Exatamente, é chocante, né? É chocante. Agora, Zé Paulo... mas não é novidade. Não é novidade, mas quando a gente vê o número, 48,9% cria um impacto. Agora, tem um detalhe. Você falou nos 3 desafios do poder público para que em 2016 possa haver essa redução da pobreza, como o IPEA descreveu, e você trocou em miúdos, você nos explicou. Agora, tem um detalhe, né? Aí entra a tal da vontade política, o plano de governo, o compromisso
com a questão que é fundamentalmente social. E a execução, né? Sim, compromisso e execução, exatamente. claro. Compromisso nesse sentido. Não é só falar vou fazer, não é promessa de campanha. Eu estou falando compromisso, né? O que esse termo tem. Mas estamos caminhando, Maria Elisa. Lentamente estamos. É bacana, é bacana. Obrigada, Zé Paulo. Uma boa noite.